Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana, na continuidade da série de entrevistas com os 5 candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Por ordem de sorteio, já entrevistamos o candidato Júlio Killer, também na última semana o Leandro Soares, e hoje estamos aqui com o candidato do PSOL à Prefeitura de Ponta Grossa, o professor Sérgio Gadini. Boa noite, Gadini. Boa noite, Eduardo. Boa noite, telespectadores do Doc.com. Uma satisfação estar aqui com vocês. Pois é, esse espaço, Sérgio, é para a gente realmente expor ao nosso telespectador, né, a quem vai aí às urnas no próximo dia 2 de outubro, decidir aí o próximo prefeito e os vereadores aqui de Ponta Grossa. E eu te pergunto, né, para as pessoas, ou de repente alguém aí que não tenha conhecimento do envolvimento político seu, né, aqui na esfera pública em Ponta Grossa, gostaria de começasse falando a respeito dessa sua trajetória, né, como profissional e esse envolvimento com a política aqui em Ponta Grossa. Eu me tornei pontagrossense por opção mesmo, vim para a cidade como professor concursado da UEPG, sou jornalista de formação, né, sou doutor em comunicação e por opção, além de trabalhar na universidade cerca de 60 horas por semana, eu participo, desde que estou na cidade, de movimentos, de organizações, de entidades sem fins lucrativos. Me envolvi desde movimentos por um aterro público, movimentos em defesa de uma política cultural, movimentos pela democratização da mídia, movimentos não só pelo passe livre, mas por um transporte público de qualidade, movimentos em defesa da universidade, que a Universidade de Ponta Grossa é uma instituição importantíssima e em vários momentos ela enfrentou crise, eu peguei algumas dessas crises, sempre estive na defesa da universidade, sempre estive na defesa de movimentos em defesa dos professores, da educação. Isso, de alguma maneira, além de me deixar muito à vontade na cidade, portanto eu me sinto não só contribuinte, eu me sinto morador, cidadão de fato e de direito. Por acaso eu também sou cidadão da cidade honorário. Aqui, cidadão honorário de Ponta Grossa, né? E esse envolvimento, essa participação orgânica na cidade, né? Não só como intelectual, fiz vários livros sobre cultura local, sobre política local, não é? Também foi me aproximando dos grandes problemas da cidade. Então hoje a leitura que nós fazemos pela nossa coligação PSOL e PCdoB, ela é uma leitura, não é uma leitura de gabinete, não é uma leitura de pessoas que apenas leem livros, fazem pesquisas ou fazem busca de dados. É uma leitura que conhece os problemas da cidade, né? Tenho muita tranquilidade quando eu falo dos problemas de saúde, quando eu falo dos problemas de educação, quando eu falo dos problemas, por que é difícil prometer pavimentar milhares de quadras e depois não se consegue fazer, o que significa latifúndio imobiliário em Ponta Grossa, né, o chamado latifúndio urbano, esses vários problemas que afetam a população, a grande maioria da população da cidade. O que significa o problema de trânsito? Por que Ponta Grossa tem mais trânsito, tem uma estrutura mais complicada do que Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina? Não é? Por que Ponta Grossa hoje é uma cidade rica, mas a grande maioria da população é pobre? Porque das cidades médias do Paraná, Ponta Grossa é a única que, de 2016 para 2017, nós vamos ter um orçamento menor e as outras cidades têm um orçamento maior. Nós estamos falando de um cenário de crise nacional, mas a crise também é aqui, ela é local, ela é de gestão. Por que se a crise é nacional, nós temos uma redução do orçamento de 2016 para 2017 e todas as outras cidades aumentam o orçamento? Por quê? Só nós estamos certos e todas as outras cidades estão erradas? Parece que é o contrário. Então, é um pouco essa leitura da cidade, esse conhecimento, essa aproximação, essa vivência como cidadão que me possibilita participar muito tranquilamente e dizer, sem nenhuma modéstia, com uma convicção, que nós temos propostas viáveis e concretas. Nós temos um plano de governo que tem um diagnóstico da cidade, tem uma leitura dos problemas sociais que nos possibilita hoje dizer que nós podemos, sem mágica, sem pirotecnia, sem falsa promessa e sem engano, sem mentir para ninguém, que nós podemos em 4 anos, e nós somos contra a reeleição, então em 4 anos nós podemos minimizar e parcialmente resolver os problemas da cidade. Nós não vamos fazer nenhuma mágica, não estamos prometendo milhares de quadros, não estamos prometendo acabar com as filas da saúde,
num passe de mágica, não estão prometendo dizer que em questão de meses ou dias, hoje aquela moradora que reside nos condomínios acima do Rio Verde vai num passe de mágica ter escola próxima ali para o seu filho, porque a gente sabe que centenas de famílias, as mães e os pais, em alguns casos, têm que levar as crianças dezenas de quadras, têm que andar. Quando chove, fica intratável, não dá, não tem transporte. Todos esses problemas que mostram o que é Ponta Grossa. Quem vive cotidianamente esses problemas sabe disso, né? Eu me aproximei disso, eu me inteirei desses problemas, não para uma disputa eleitoral. Eu fui participando por opção, por acreditar que uma cidade melhor, uma vida melhor, uma qualidade de vida para a grande maioria da população, a gente constrói com o movimento social. É um pouco a máxima que os movimentos sociais têm no mundo todo, de que para quem não nasceu rico e não tem dinheiro, seja por roubo, ou seja por aquelas mágicas do mercado financeiro que enriquece poucas pessoas, só tem uma saída, que é a luta mesmo, que é organizar, que é batalhar, que é levantar cedo, que é ir para a escola. Não é? Isso me faz hoje muito tranquilo e eu tenho o maior orgulho de dizer que, como candidato da Unidade Popular, eu represento esse segmento organizado e capaz de fazer a mudança que a cidade precisa. Tá certo, essa questão de histórico, até de envolvimento, né, como você acabou de explicar muito bem, tem no seu histórico também até uma vontade de sair candidato lá em 2012, quando você estava no PCdoB. Exato, sim. O seu nome chegou a ser ventilado, sim. Aí por uma opção do partido, ou até uma disputa interna, né, eu lembro que o partido foi levado para a composição com o Péricles de Mello, até hoje pelo deputado federal e candidato Aliel Machado, que na época estava no PCdoB. Hoje existe essa composição, PSOL, PCdoB. Até eu me recordo que durante o período de aproximação e de discussão em relação a essas alianças, a direção estadual até do partido acabou se posicionando contrário, né? O Bernardo Piloto até chegou a entrar em contato, né, com o blog do doc.com falando dessa questão, que era só com o PSTU e o PSB, né, a autorização, foi para a Nacional, né, e a Nacional autorizou, como já havia se pronunciado. Gostaria de que você falasse a respeito dessa vontade, desde lá de 2012, né, de ser candidato, e também essa questão aí dessa aliança PSOL-PCdoB. Bom, em relação à minha disposição, de fato, eu participei desse debate em 2012, não é? No município, a maioria do PCdoB tinha essa postura favorável, mas houve uma decisão da direção estadual do PCdoB e eu, naturalmente, fiquei muito tranquilo, não participei, não é? Continuei minha vida como professor, trabalhando 60 horas por semana na UEPG, não é? Onde eu sou professor e trabalho, dedico boa parte da minha vida. E nesse tempo as relações, os contatos também foram amadurecendo, né? Eu filiei ao PSOL, né? E esses dois partidos, eles têm uma história de defesa dos direitos sociais, trabalhistas, defesa dos direitos humanos. Então, se a gente pegar a trajetória destes partidos, eles têm uma proximidade, eles se encontram nas lutas cotidianas, eles participam de movimentos. Esses dois partidos e alguns outros também, eles defendem os interesses da população. Então não é uma coligação eleitoreira que apenas tem o objetivo de ganhar alguma coisa e tal, não, é uma aliança baseada numa leitura que se faz da cidade, né? É uma análise em comum que nós temos. Não é? E seria realmente uma candidatura de esquerda, realmente uma esquerda a esse modo de governo, como a gente percebe que vem mandato após mandato aqui em Ponta Grossa? Sim, nós preferimos dizer, Eduardo, que a nossa candidatura é uma candidatura cidadã de um projeto que, de fato, representa os movimentos sociais organizados. Por isso que um conceito que orienta a nossa candidatura é de que política honesta deve ser feita como serviço comunitário. A pessoa que se envolve numa organização sem fins lucrativos não deve pensar em enriquecer, não deve pensar em aumentar patrimônio. Esse é um conceito de que política deve ser essa doação, deve ser essa dedicação à comunidade. Então, quem organiza as pessoas para resolver um problema social no bairro, na escola, na empresa, esse é um conceito, essa pessoa está fazendo política. E está fazendo política com um interesse no coletivo, no interesse de um número maior de pessoas e não de enriquecer, não de aumentar patrimônio.
Qual o problema da crise política no Brasil? Se criou um cenário de que boa parte desses atores que se envolvem, eles pensam em uma coisa, enriquecer, aumentar patrimônio. Se o telespectador e o internauta pegar a ficha e a evolução de patrimônio dos candidatos aqui de Ponta Grossa, se pegar da composição da Câmara e fizer um histórico dos últimos 12 anos, porque boa parte se reelege, e pegar dos candidatos a prefeito e fizer a mesma coisa, você vai ver que é estranho, é incompatível com a média de crescimento rápido. É essa a situação. Eu tenho cerca de 25 anos de trabalho, estou há mais de 20 anos aqui na UEPG, e tenho um patrimônio modesto, que é o que eu entendo honestamente que todo brasileiro deve ter. Que é uma forma de se deslocar, um automóvel, porque o sistema de transporte é muito ruim, que ele obriga as pessoas a ter carro, não é? E eu tenho uma casa para morar, que eu não preciso pagar aluguel. Então esse é algo básico, mas é o que eu tenho. Então eu não vou enriquecer, eu não entrei na política para enriquecer, para aumentar patrimônio. Preste atenção, o internauta e o telespectador do doc.com, se você fizer análise do patrimônio, da evolução patrimonial dos candidatos, você vai ver que alguns enriquecem rápido demais. Essa evolução ela é meteórica, ela é fantástica, não é? Tem um problema aí, então, porque se a política serve para enriquecer meia dúzia de pessoas, para aumentar patrimônio, tem um problema. Quem paga essa conta? É o contribuinte, é o trabalhador, é quem paga imposto, somos nós em última instância. Não é? É esta leitura em comum que nós temos, PSOL e PCdoB, que nos aproxima, que hoje criou condições para esta candidatura que nós construímos. Naturalmente, Eduardo, em política também não há um consenso, assim, nós não podemos imaginar que as pessoas em um partido pensam todas da mesma forma. Então o PCdoB tem grupos que pensam diferente, o PSOL também tem grupos com análises diferentes, mas eles têm algo em comum, que é a defesa de direitos sociais, a defesa de direitos trabalhistas, a defesa de melhores condições de vida para a população. Não é? Onde tem luta social, onde tem briga por dignidade, a gente vai encontrar militantes, voluntários e colaboradores desses partidos. E é isso que nos une. Na prática, a nossa candidatura é uma candidatura, quando nós dizemos a certeza da mudança é 50 hoje em Ponta Grossa, é essa convicção de que nós temos em comum esta referência. Sim, também existem as direções, elas são formadas por grupos diferentes. Né? E a direção estadual do PSOL questionou o projeto de uma coligação PSOL e PCdoB em Ponta Grossa. E é um direito, sem problemas. A direção nacional do PSOL homologou o projeto da nossa coligação. Então, nós estamos legalmente amparados, partidariamente respaldados do ponto de vista da direção nacional, e o mesmo vale para o PCdoB. Não é? É muito tranquilo para nós esse debate. Né? Não há puxação de tapete, não há rasteira, ninguém comprou ninguém, como é possível tudo que se vê por aí nessa política brasileira, a chamada crise da velha política brasileira, que é isso, né? Alguém vai lá, um determinado candidato diz que é, um pré-candidato diz que é candidato, aí vem um cara e compra, puxa ele em troca de secretaria. Se eu for eleito, você vai indicar tantos secretários. Se eu for eleito, você pode indicar tantos comissionados na nossa gestão. Não estou falando de uma literatura, né? Não estou falando de uma metáfora que acontece na Sibéria. Estou falando de Ponta Grossa. Acontece isso em Ponta Grossa, aqui, entre o Palácio da Ronda e a Câmara dos Vereadores. Não é? Nós não nos pautamos por isso, muito tranquilo, mas em política também há uma disputa de hegemonia, também há grupos que pensam diferentes e, nesse momento, nós construímos aqui em Ponta Grossa esta unidade popular. O que nós... Sérgio, eu só vou pedir para a gente continuar, né? Já está o pessoal avisando ali que está na hora do break e na sequência a gente vai voltar para tratar desse assunto e também, desculpa, a garganta está um pouquinho pegada, esse clima aqui de Ponta Grossa, mas a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta para falar também sobre plano de governo, né, as propostas do Sérgio Gardini, candidato do PSOL à Prefeitura de Ponta Grossa. Um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com, na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Hoje recebemos o professor Sérgio Gardini, candidato a prefeito do PSOL. Sérgio, falávamos no bloco anterior da sua relação, né, com a política pontagrossense, seu envolvimento, questão também que envolve a coligação PSOL-PCdoB, né? E eu gostaria de perguntar para você também em relação
a propostas, né? A como mudar esse cenário que você pontuou algumas questões no bloco anterior, como é a questão de saúde, questão de educação, que parece repetitivo e até clichê, mas é o que interfere diariamente na maior parte da população, né? Aquelas pessoas que não têm aí um plano de saúde, né, que hoje é caro para você manter, às vezes as pessoas também não têm acesso a uma educação privada, tem que optar, né, pelo sistema público de saúde e educação. Então eu começo por essas duas áreas, que talvez sejam mais abrangentes, para você falar quais são as propostas do PSOL, né, para essas áreas. Pô, Eduardo, vamos começar por um dos problemas que impacta em saúde, que impacta em educação, que impacta em pavimentação e que deixa as pessoas que moram nas zonas afastadas do centro, hoje respirando com dificuldade pelo pó quando não chove e pela lama quando chove. Esta é a realidade de uma parte expressiva da população de Ponta Grossa, não é? É preciso entender que a cidade de Ponta Grossa cresceu desordenadamente, não é? Em vários momentos, os prefeitos, de uma forma irresponsável do ponto de vista político, e os vereadores na Câmara, igualmente com um grau de irresponsabilidade política, não é? Foram autorizando aumento de áreas urbanas. Então, uma fazenda que se plantava soja na região, que se plantava soja com agrotóxico e tal, de um momento para outro virou urbano. Como? Sem estrutura, apenas porque uma emenda foi para a Câmara e ampliou a área urbana. Você vai dizer, mas isso é bom? Tem candidato que diz que é bom uma área urbana muito grande. O grau de ingenuidade para afirmar um negócio desses, ele não tem preço no Brasil. Pelo simples motivo de que, se você pegar hoje, Curitiba tem 1.800.000 habitantes, preste atenção, 1.800.000 habitantes. Em Ponta Grossa nós temos cerca de 340.000 pessoas. A área urbana de Ponta Grossa, ela é menor do que a área urbana de Curitiba. Então veja, o que isso significa? Tem muito vazio urbano, tem muito terreno baldio em Ponta Grossa. Não é só na região central, é nos bairros. E por que isso? Porque quem tem a posse destas áreas, desses terrenos, em alguns casos quadras, não tem interesse em manter limpo, e aí tem um problema de saneamento, de vigilância, não é? De manutenção destas áreas e de urbanização, de urbanidade, porque aí muitos proprietários destas áreas, desses vazios urbanos, desses terrenos baldios, ele não está preocupado com a calçada, com o passeio, com o deslocamento, com a mobilidade. Mobilidade não é só para cadeirante, mobilidade é para as pessoas, todo mundo precisa de condição de mobilidade. Seja por problema de deslocamento, seja pela garantia de que se eu andar em uma calçada, eu tenho que ter a tranquilidade de que eu não vou torcer o pé, simples, não é? Se chover, eu não vou bater na pedra e vai subir água na minha roupa. As coisas são mais simples. Por que esse descontrole da área urbana de Ponta Grossa impacta em saúde e em educação? Se a cidade é muito espalhada, que é o que acontece com Ponta Grossa, tem um custo muito maior para fazer um posto de saúde. Porque tem um cálculo da Organização Mundial de Saúde de que serviços de saúde se tem um determinado número de pessoas que moram em um bairro distante, é função do município, que é responsável pela gestão da saúde, criar uma estrutura, criar um posto. Se tem um número de crianças, de famílias com crianças que moram numa região afastada da cidade e não tem condição, a prefeitura tem a responsabilidade política e administrativa de criar vaga, de assegurar espaço, né? Onde é que está o custo desse negócio? Se comparar com Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, por exemplo, o custo da saúde e da educação em Ponta Grossa é muito maior. Por essa responsabilidade de ampliar, de autorizar a área urbana, de um momento para outro, a área rural que tinha plantação vira urbana, possibilita a especulação imobiliária, possibilita o enriquecimento de algumas famílias que detêm essas áreas, que têm a posse dessas áreas, porque elas esperam valorizar. Quando valoriza do ponto de vista do mercado imobiliário, elas vão e vendem. Sem isso, elas deixam jogado lá. Não tem intenção de... E não é um caso isolado. Eu conheço alguém no bairro que é uma herança. Não é isso. Não é. Isso é um direito. O mais comum é que
os chamados latifúndios urbanos de Ponta Grossa são concentrados. Não é? Então, Ponta Grossa tem uma situação que é inusitada também, que encarece ainda mais e complica. Nós temos plantações de agrícola no meio da cidade, da área urbana. Não é? E não estou falando de verduras, de temperos, de chás. Grandes plantações. De plantações com agrotóxico. O que isso tem a ver com a saúde? As crianças próximas da escola respiram esse agrotóxico. Lá à frente, isso tem um impacto não só na saúde física dessas crianças, que em poucos anos vão ser jovens e adultos, mas também um grau de irresponsabilidade política e administrativa do gestor. Um gestor que faz de conta que isso não acontece, não é um gestor. É alguém que está no cargo para algum benefício privado e menos coletivo, menos o interesse da população. Esse é um problema seríssimo. Se a gente não resolver isso, Eduardo, a gente vai continuar acreditando que o orçamento de Ponta Grossa é muito pequeno e o problema de saúde não dá para resolver, o problema de educação não dá para resolver. O que nós vamos fazer? Simples. É possível reduzir a área urbana, conter a especulação, segurar essa ampliação do número de terrenos baldios. Isso é fácil. Existe dispositivo para isso. Aí você vai encontrar alguém que chega na Câmara, que chega candidato e diz: isso é ilegal, isso não dá, porque já foi ampliado. Não é verdade. Acredite que é possível e tem experiências de cidades onde a autorização foi descontrolada e desordenada para favorecer grupos, as chamadas grandes imobiliárias, as grandes construtoras, o povo que ganha dinheiro, enfim, não é com isso. Porque quando a gente pensa que as pessoas tem que morar longe porque não tem área próxima, nós temos área próxima. Só que não há interesse dos gestores. Aí o que acontece? Pega o caso do programa Minha Casa Minha Vida, que construiu em Ponta Grossa mais de 7.000 unidades habitacionais, mais de 7.000 casas. Onde essas casas foram construídas? Longe. Não é? Aí tem um problema, tem que assegurar saneamento, tem que assegurar pavimentação. É previsto isso constitucionalmente, inclusive o programa cobra isso. Tudo bem. Mas tem que assegurar transporte, e transporte não é só um ônibus a cada 2 horas, como acontece em alguns casos. Aí um ônibus demora mais de 1 hora, porque ele tem que passar ao longo dos vários condomínios. Não é? Isso não é transporte de qualidade. Nós estamos falando em transporte que possibilita dizer que a pessoa que quer se deslocar rápido de um local a outro, ela tem esse direito. Não é? O custo do transporte em Ponta Grossa é alto também por isso. Ele tem um problema seríssimo de transparência, não é? Que aí é uma outra discussão que a gente tem que fazer de transparência, mobilidade urbana, transporte de qualidade, acessível, enfim. Esse problema seríssimo que chama especulação imobiliária e que é denominado no Brasil de reforma urbana, nós vamos enfrentar em Ponta Grossa. Nós vamos propor um estudo técnico que nós já temos levantamentos que confirmam que, com boa vontade política, ao invés de ampliar a área urbana, nós temos que enxugar, reduzir. Primeiro conter, não se aumenta mais a área urbana, não se autoriza mais. Isso é bom senso. Não é? Em qualquer lugar do Brasil e do mundo, um gestor público deveria olhar e dizer: não, é inadmissível criar um custo impagável para as próximas gerações, para os próximos administradores. Então nós vamos fazer, esse é uma das primeiras ações do nosso projeto de governo. Nós vamos conter e, na sequência, reduzir. Reduzir como? Quem quiser plantar, quem quiser manter uma plantação agrícola com agrotóxico para contaminar as pessoas, que vá plantar longe, que vá plantar em outros lugares, não na área urbana. Isso é um compromisso. Então você que mora ou próximo, ou conhece alguém que mora no entorno disso e sabe o que significa quando tem uma chuva leve que impacta fortemente a respiração, que impacta não só o cheiro, mas limita e causa uma série de problemas. Então, aí a gente discute saúde. É com base nesta leitura que a gente tem que discutir saúde. Não é? E aí eu já aproveito para entrar na questão orçamentária realmente, que é o tanto de recursos que o município tem previsto para se aplicar. Que são os 716 milhões previstos para 2017. Como administrar esses recursos para levar melhorias à população? Sim. Se a gente, Eduardo, não conter os problemas, as causas dos problemas, e a reforma urbana é um deles, vai faltar dinheiro para a saúde, vai faltar dinheiro para a educação. Porque aí a cidade se torna mais complexa e os serviços se tornam mais caros. Então, é essa a questão central.
O que se investe hoje em saúde em Ponta Grossa está no limite da legislação, não é? Isso está previsto, não tem nenhuma, não tem como sair dizendo que não se cumpre, não é? O problema é que isso é pouco porque a cidade está muito espalhada, ela está desordenada, não tem. Na Conferência das Cidades de Ponta Grossa, e aí o plano diretor que está em pauta agora, que são 2 assuntos diretamente ligados, há um consenso de quem participa, e infelizmente os gestores públicos não participam, eles não vão nesses debates, porque eles não querem ouvir a população, eles só vão em momento eleitoral. Se eles ouvissem as pessoas que moram e participam desses espaços, eles iam ver que esses problemas de descontrole da área urbana, que significa um silenciamento, uma conivência e uma espécie de irresponsabilidade dos gestores públicos em sair de cena e deixar que o mercado resolve. Quem quiser manter, a área que mantenha, o mercado imobiliário resolve. Não resolve. Então, esse é o problema do dinheiro de Ponta Grossa é isso, do orçamento público é esse. Ele é limitado para o tamanho, a dimensão de problemas que nós temos. Mas aí, escolher, eleger prioridades. E a saúde é um deles. Então, você tem que focar e replanejar esse negócio. Vamos lá, então, em saúde. Pode falar. Estamos chegando também ao final desse bloco. As questões das prioridades, né, para aplicar esse recurso, como você está conduzindo esse pensamento, a gente volta a tratar no próximo bloco. E aí falamos aí em relação a outras áreas também, que é de interesse da população saber das ideias do candidato do PSOL, Sérgio Gadini, à Prefeitura de Ponta Grossa. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta. doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com, na sequência da entrevista com o candidato do PSOL, o professor Gadini, à Prefeitura de Ponta Grossa. Falávamos da questão orçamentária no bloco anterior e como definir prioridades. Quais as prioridades aí para aplicar esses recursos? 716 milhões para 2017. Primeira, Eduardo, é assegurar o cumprimento da legislação, né? Existe um compromisso com a educação, saúde. Agora, além desse compromisso básico, tem ações do gestor, do prefeito, que podem facilitar a gestão dos recursos. Um deles é a redução de cargos comissionados. No nosso estudo, confirma que cortar 50% não dá impacto na gestão da falta de pessoal. Porque parte desses cargos, eles exercem funções de chefia que, se você tirar dali, o serviço continua funcionando. Basta você, então, a nossa primeira referência, a valorização do servidor público. A valorização do servidor público não é só em educação, é em saúde, é no parque de máquinas. O que acontece com Ponta Grossa? Os gestores vão criando mais gastos e a cidade vai ficando ingovernável. Então tem que dar um basta nesta referência. Em saúde, a estimativa de 215 milhões de investimento, tem que investir mais, tem que apostar, tem que cuidar da saúde na atenção básica, chamada atenção primária, os postos. Não basta reabrir posto, como aconteceu em vários locais da cidade, Santa Mônica, Rio Verde e em vários outros. Você deixa desativado por falta de profissionais ou por uma série de justificativas durante um tempo e próximo da eleição você reativa. Não se pode fazer isso. O gestor tem que ter responsabilidade em manter o tempo todo esses serviços. A valorização dos profissionais e a aposta de que a atenção primária e a porta de entrada do SUS é onde quem precisa do SUS chega, quem precisa da saúde pública chega no posto, esse serviço tem que ser cuidado, tem que ser valorizado. Se você valorizar os profissionais, quem são esses profissionais? Esses profissionais são trabalhadores concursados, não é? Tem um problema seríssimo em Ponta Grossa, que é a transparência em saúde. Em 2011, se abriu um processo de terceirização do serviço de saúde com uma fundação privada, que se prometeu que ia resolver o problema, não é? E isso agravou o problema. Porque, a pretexto de que, ao invés de contratar servidor público por concurso e repor recursos humanos e assegurar que esses postos, principalmente, funcionem na cidade toda, não tem mágica aí de ficar construindo mega empreendimento, grande, moderno e bonito, como já se prometeu em Ponta Grossa. Mas não tem recursos humanos. Valorizar profissional significa, a primeira coisa, um plano de concurso para repor esses trabalhadores, para repor esses profissionais nos postos e assegurar o funcionamento. Isso é prioridade 1 de saúde.
assegurar estrutura e recursos humanos para o setor de atenção básica. Vamos lá. O segundo setor, que é o que chamam de secundário em saúde, não é? Os hospitais, não os hospitais de alta complexidade, que aí nós temos um terceiro problema. O pronto-socorro, o Hospital Amadeu Pupi, o Hospital da Criança, que é um hospital público e há cerca de 3 anos e meio, simplesmente se retirou UTIs que foram transferidas para um hospital privado, isso é de um grau de irresponsabilidade impensável. E a Câmara de Vereadores fez de conta que isso era normal, que era aceitável. Então, quem presidiu a Câmara de Vereadores naquele momento sabe disso, que devia se encontrar uma outra alternativa. Reforçar o serviço público em saúde não é privatizar, não é terceirizar com a promessa de que vai melhorar. Há um estudo do relatório da Comissão Especial de Investigação da Câmara, que foi apresentado no final de julho agora, e já esse documento circulou, está à disposição, quem tiver interesse pode ir, que confirma que essa terceirização com fundações privadas ou institutos, ela é uma grande roubada para a cidade, ela prejudica a saúde. Então, se alguém vier lhe falar, meu caro internauta e telespectador, se alguém vier lhe falar que vai resolver o problema da saúde com a terceirização, não caia nessa lorota, porque é preciso fundamentalmente assegurar a reposição de quadros via concurso, profissionalização e acabar com esse negócio de terceirização. Isso não deu certo e não vai dar certo. Não é em Ponta Grossa que de um momento para outro alguém chega e diz, eu vou resolver, basta me passar esse dinheiro. Se um prefeito é eleito, ele tem que resolver o problema. Saúde é a responsabilidade do gestor. Senão não vem nem ser candidato se não consegue, ou se quer privatizar. Se quer passar esse dinheiro público para uma empresa privada, não ser candidata, não precisa. Se isso fosse eficiente, nas cidades onde as experiências são mal sucedidas, aliás, uma das empresas que administrou e ainda tem vínculo aqui na cidade com o serviço de saúde por esse esquema de terceirização, é a empresa que deixa o atual prefeito de Foz do Iguaçu preso. É a mesma empresa. Então preste atenção, não acredite nessa conversa de que vai terceirizar. Esse problema de gestar os hospitais, que é esse setor secundário, depois da aposta de que nós precisamos fortalecer a atenção primária, cuidar da saúde nos bairros, esse é o grande problema. Quem anda pelos bairros de Ponta Grossa sabe o drama dos moradores em enfrentar a fila de manhã, né? E esperar o posto. E como é uma cidade fria, nesse período que fica mais de 6 meses com uma estação fria, sabe o que é chegar antes das 7, em alguns casos, bem antes, e entrar numa fila para agendar consulta para 2 ou 3 meses. Nós não estamos falando de especialista, nós estamos falando de clínico geral. Isso é Ponta Grossa. Essa é a saúde que dizem que está boa, que já prometeram acabar com as filas, que já prometeram mundos e fundos, já prometeram megas construções, pai, mãe, avó, cada candidato, gestor vai lá e dá um nome. No fundo mesmo, as coisas mais simples. Cuidar da saúde é apostar no fortalecimento da atenção básica nos bairros. As coisas são mais simples, não precisa mágica, não precisa criar nenhuma fórmula aí de que vai resolver. Rever os contratos, auditar os contratos com essas empresas e fundações privadas, significa também fazer um plano, sentar com os servidores, com os profissionais da saúde, da cidade, e fazer um plano de acabar com esses serviços terceirizados, e aí sim, um plano de concurso para repor profissionais e recursos humanos. As coisas são mais simples, portanto. Nós vamos ter um terceiro problema em saúde, que é a chamada medicina de alta complexidade, que é a atenção de setores, não é? Oftalmologia, nós estamos falando em neurologia, nós estamos falando em problemas da medicina, não é? Que depende da especialidade, você precisa médico, você precisa estrutura. E aí nós não temos isso em Ponta Grossa. Agora, essa tarefa é do Estado. O Estado tem que assumir. Senão a gente elege deputado apenas para fazer o trajeto Curitiba a Ponta Grossa sem pagar pedágio. Você sabe que deputado não paga pedágio, não é? Então, se você elege deputado só para fazer esse trajeto, ir lá na Assembleia, lá no plenário da Assembleia Legislativa, tomar cafezinho e votar com o governador, votar nesses projetos que desmontam a educação, que comprometem a gestão do Estado, o eleitor, o morador de Ponta Grossa não precisa votar em deputado para isso. O deputado tem que ter a dignidade de representar e valorizar o voto recebido
defendendo a cidade. E saúde precisa disso. Ponta Grossa tem mais problema de saúde, de pessoas que precisam de agendamento de cirurgia eletiva, de cirurgia com especialistas médicos. Se comparado com outras cidades, nós temos mais problemas. E por que nós temos mais problemas que as outras cidades? Porque talvez esses deputados não estejam representando a cidade como poderiam. E não estou nem dizendo que deveriam fazer isso, mas basta olhar as outras cidades médias do Paraná e ver o que os deputados da base deles, da região, que foram eleitos pelas regiões, fazem os nossos, aí você vai ver o que significa. Esse mesmo raciocínio é segurança. Que é uma questão que tem preocupado bastante. A gente tem visto muitos telespectadores, inclusive do Jornal da Cidade, da TV Educativa, leitores do blog, até espantados com o aumento da criminalidade aqui em Ponta Grossa. Essa é uma questão também que desafia os próximos governantes. Sem dúvida. Eu só vou voltar para fechar o debate da saúde, daí a gente avança para outros pontos, Eduardo. E saúde, no projeto da Unidade Popular, o que a gente vai fazer? Nós confiamos tanto nos trabalhadores concursados, nos profissionais da cidade, eles é que conhecem a máquina, eles é que conhecem o hospital, eles é que conhecem os laboratórios dos hospitais, eles é que conhecem a estrutura dos postos de saúde. Tem posto de saúde em Ponta Grossa que não tem energia. Quem deveria pagar a energia do posto de saúde? É a prefeitura. A gente pode dizer, mas não vem recurso federal. Vem dinheiro federal. Vem. Você tem que apenas pensar uma maneira de gestar corretamente. Agora, se você ficar criando mais cargos comissionados a cada gestão, você nunca vai resolver esse problema. Se você não resolver os outros problemas de forma integrada, em saúde, a população vai continuar enfrentando esses problemas. Para fechar o debate da saúde, então, Eduardo, o nosso compromisso, muito honesto, muito franco, é de que nós vamos mudar esta situação cuidando de verdade da atenção básica de saúde, dos postos nos bairros, que hoje são os nossos grandes problemas. Ponto 1. E para isso, a gente vai eleger o secretário ou a secretária de saúde ouvindo os profissionais. Nós não vamos chegar e colocar qualquer técnico lá que não conheça, nós vamos sugerir e conversar com os trabalhadores para que eles escolham, desde que, claro, assumam um compromisso, a saúde pública, universal, defesa do SUS, isso que nós temos em comum. Eu tenho certeza que os trabalhadores não só nos entendem, como vão escolher o melhor ou a melhor secretária que conheça e que esteja dentro do quadro de trabalhadores efetivos da cidade. Tá certo. Fechando essa questão da saúde, nós fizemos a questão aí, o questionamento em relação à educação e segurança. Nós vamos deixar esses dois temas para o último bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, no último bloco da nossa entrevista, na série de entrevistas com os prefeituráveis, os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Hoje a conversa com o professor Gadini, candidato do PSOL. A questão da segurança, como falávamos, Gadini, qual a solução, ou pelo menos uma tentativa aí de inibir ações aí, que atentam contra a população? É um problema seríssimo, Eduardo, e não é exclusivo de Ponta Grossa também, não é? Uma leitura simples diz que quanto mais aumenta a desigualdade social, mais aumenta o problema que impacta em segurança, ou falta de segurança, não é? Agora, é preciso compreender que a segurança não é obrigação constitucional do município. Pelo limite do orçamento, se o município ficar apostando em segurança do ponto de vista de aparelhar máquina, com guarda, com armamento, com carro, com frota, esse dinheiro vai faltar em outras áreas. Então a gente tem que ser honesto, não pode iludir as pessoas, não dá para chegar prometendo algo que não vai cumprir. Não dá para chegar dizendo, vamos contratar tantos guardas, vamos comprar tantos veículos. Não dá para chegar nesse grau de responsabilidade, porque vai faltar recurso em outras áreas centrais. Agora é possível pensar programas integrados de minimizar esse impacto através de ações educativas, ações de integração. E aí o esporte tem uma função primordial, que é esse papel de inserção, de agregação. É preciso pensar políticas na área de esporte, na área de cultura e em educação de um modo integrado. Não significa dizer que nós vamos juntar. Nós não temos nenhum problema do ponto de vista de gestão
É preciso ter uma fundação cultural, é preciso ter uma fundação de esporte, é preciso ter uma fundação de turismo. A maneira como está, nós não estamos questionando. Não dá para ficar inventando magia de que vamos trocar, vamos fechar secretaria, vamos fazer não sei o quê. Isso é balela. Não é? O central é reduzir cargo comissionado, não dá para deixar pessoas que não tenham funções administrativas permanentes na cidade, não dá. Isso acontece em Ponta Grossa, em vários setores hoje. E aí sim, tirando parte desse recurso, desse modo um pouco eleitoreiro como funciona, é possível você conter parte desse problema. Então, tudo bem, tem que manter a guarda municipal, mas não dá para ficar criando ilusão de que contratar, repor, ampliar a guarda municipal, nós vamos resolver o problema. Porque é função do Estado. O governo do Estado tem essa responsabilidade e deve assumir essa responsabilidade. Se o governo do Estado não faz, quem deve cobrar? Nós temos deputados estaduais aqui na região, que são da cidade, que alguns dias por semana eles moram aqui, que a cada 2 anos, na maioria deles, pede teu voto. Se esse cara vem e pede teu voto a cada 2 ou 4 anos, é mais do que razoável que você também cobre desses deputados. Esses deputados não podem ter essa função apenas performática. Eles têm que assumir essa tarefa e cobrar do governo do Estado, seja o deputado de partido que for. Então, se ele não assumir que a tarefa primordial da segurança, ou da insegurança, ou da falta de segurança na cidade é do governo do Estado e cabe aos deputados, nós vamos trazer um problema para o município que é gastar mais com segurança. E aí não adianta criar secretaria, não sei do que, renomear, fazer toda essa pirotecnia, esse negócio enganoso. Não vá nessa, meu caro e minha cara telespectadora que acompanha também pela internet. Pense que os problemas centrais devem ser resolvidos que são responsabilidade do município. Os deputados têm que assumir essa tarefa de uma vez por todas. É inimaginável que os deputados que votam com esse governo que está aí em Curitiba, representando o Estado, que votam com eles que são da base dele, não têm capacidade ou força política de agendar e cobrar a responsabilidade com a situação da segurança na região. Viatura da polícia não é responsabilidade da cidade. Viatura da polícia não é responsabilidade do Conselho de Segurança, que tem que fazer vaquinha para comprar combustível. Isso é inadmissível. Os deputados têm que assumir essa tarefa e parar com esse negócio de dizer que temos divergências partidárias. Ou você representa a região ou você não representa. Ponto, acabou. Então não tem que criar ilusão nisso. Boa parte desse problema de segurança, portanto, se os deputados assumirem essa tarefa, por isso que é preciso dialogar. O prefeito tem que dialogar com esses deputados, independente do partido deles. Eles representam a região, devem assumir isso e pronto. Boa parte a gente resolve por aí, Eduardo. Não dá para prometer tirar dinheiro do orçamento para jogar em segurança, porque é uma promessa enganosa, preste atenção. Nós vamos criar mais problemas em outras áreas. Tocar a parte da educação, professor Gadini, que também implica aí numa grande parte da população que utiliza os serviços da rede pública municipal de ensino. Sem dúvida, nós temos mais de 32 mil estudantes na rede de ensino do município e cerca de 4.300 profissionais da educação públicos do quadro efetivo do município atuando em educação. É um contingente, é um recurso humano fundamental da cidade que a primeira coisa ele tem que ser valorizado. Valorizar profissional de educação significa não só assegurar um salário a ele, mas assegurar condições de trabalho. Há uma lenda em Ponta Grossa de que ao longo das últimas gestões, Ponta Grossa tem um cenário ideal na educação, temos os melhores indicadores, temos uma escola integral de qualidade com tanto por cento. Por favor, quem tiver alguns minutos, procure o Plano Municipal de Educação e olhe os indicadores. Isso está disponível na internet. Olhe os indicadores e você vai ver que os números que revelam quantos estudantes nós temos nas escolas de atenção integral. O que é uma escola de atenção integral? É a escola que tem estrutura para que o estudante fique 7 ou mais horas na escola. Não é? Isso é a escola integral. E essa tarefa é do município. Então tem a Meta Brasil, que é um indicador nacional que prevê uma meta de inserção do número de estudantes na escola integral bancado pelo município, e Ponta Grossa está abaixo da média. Pelo menos é o que confirmam os indicadores. Então, se alguém vier apresentar uma propaganda de que nós estamos em uma cidade ideal, quando fala em educação, peça a esse candidato ou a essa candidata para consultar o Plano Municipal de Educação e olhar os indicadores. Eles dizem outra coisa. Então,
Todos os nossos números que mostram essa situação, eles confirmam uma realidade que ela não é exatamente a realidade da propaganda. A realidade da propaganda é que você liga o rádio ou a TV e você vê um mundo ideal. Eu queria morar nessa cidade, de algumas propagandas. Eu gostaria muito de morar. Eu gostaria muito de andar, de caminhar nas calçadas dessa cidade ideal. Eu gostaria muito de entrar num serviço público de saúde dessa cidade ideal. Não é a realidade que a população vive, que a grande maioria da população vive. Valorizar recursos humanos, Eduardo, significa ter um plano de carreira que atenda esses profissionais de educação. Eu sou profissional de educação e sei que um professor desvalorizado, ele não só se sente desmotivado, mas ele também aumenta o nível de estresse e é por isso que, por consequência, nós temos uma maior média de atestados, de afastamento, por problema de estresse, por problema de saúde. Isso estressa quem vive 40 horas dentro de uma sala de aula. Isso é muito simples. Então, quem conhece, quem acompanha e quem não conhece, por favor, visite a escola, converse com os professores, com os servidores das escolas municipais para se verificar que a realidade concreta das nossas escolas não é exatamente a realidade como em alguns momentos se apresenta em determinadas propagandas. Então isso é fundamental, é importantíssimo ter essa referência. Que outra opção que nós temos para valorizar os profissionais? Além de rediscutir com os servidores da área de educação um plano de carreira, há uma reclamação, uma insatisfação com relação a isso. E nós vamos atender, nós vamos conversar com os profissionais da educação. Outra maneira de assegurar respeito aos trabalhadores de educação é que na nossa gestão quem vai escolher o secretário são os próprios profissionais, entre profissionais do quadro efetivo, profissionais concursados e que conheçam a realidade do ensino. Nós não vamos nomear ninguém de cima para baixo, nós não vamos dizer quem deve ser por acordo, como nós não temos acordo eleitoreiro nenhum, nós não fizemos acordo político do ponto de vista de favorecimento nenhum, nós vamos ter a tranquilidade, temos essa convicção de que quem vai escolher o secretário de educação, como de saúde também, são os próprios profissionais dentro do quadro dos servidores. Tá certo, nós já estamos chegando quase ao final do nosso programa e gostaria de deixar esse espaço para as suas considerações, de repente alguma pergunta que não foi feita, nós temos aí 2 minutos. Obrigado, é uma satisfação participar do doc.com, a TV educativa onde esse programa vai ao ar, e é um espaço importantíssimo na cidade. Nós temos uma proposta de valorização e de reconstrução da TV educativa, que passa também pela valorização dos profissionais e por um plano de contratação através de concurso público. É fundamental, a TV educativa em Ponta Grossa deve ser mais prestigiada. Quem conhece essa realidade, e aí eu tenho a sorte ou a satisfação de conhecer, porque eu sou de comunicação, sabe disso. Então, rapidamente, quem tiver alguns minutos, conheça nossas propostas, acesse as redes sociais, nós estamos com uma proposta muito tranquila, verdadeiramente democrática, honesta, uma campanha baratíssima, sem nenhuma pirotecnia. Nós vamos fazer a mudança que Ponta Grossa precisa. Então, quem tiver gentilmente nos acompanhando, vem com a gente, se ligue aí nos nossos projetos, nós somos de verdade a mudança que Ponta Grossa precisa. Muito obrigado por esse espaço, por esse diálogo, Eduardo. Eu que agradeço por essa entrevista e nós estamos chegando ao final desse programa, entrevista com o candidato do PSOL, professor Gadini, à Prefeitura de Ponta Grossa. Quem quiser rever o nosso programa estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa-doccom. Se você quiser aí também entrar em contato, nosso e-mail é o programadoccom@gmail.com, e você também já se habituou a ver, a ler as informações da política, do cotidiano de Ponta Grossa e da região, também no nosso blog, no blog do doc.com. Nós vamos chegando ao final desse programa. Na semana que vem a gente volta. Ainda temos 2 entrevistas aí nesta série de entrevistas com os prefeitos, candidatos a prefeito de Ponta Grossa, levando as informações sobre essas propostas, conhecendo um pouco mais do candidato aqui dentro do programa doc.com. Uma boa noite, um ótimo final de semana e até semana que vem.